contemplar a toda a equipe de saúde, que vem principalmente aqui deve ser 90% da atenção básica. Então, se a gente pudesse, um pouco de informação que a gente vai trazer aqui, a gente poder ajudar vocês no dia a dia. Tá? Então, o grande objetivo da minha palestra, ela não é a gente conceituar a dor como um todo, porque afinal de contas, se eu fosse fazer disso, eu passaria a tarde com vocês. Então, é só um início para a gente começar a entender um pouquinho da dor, e cada um vai, nas suas oficinas, aprofundar um pouquinho mais em determinado curso. A gente tem uma noção de que dor talvez seja muito parecido com sofrimento, né? E eles são muito próximos, são muito similares uma coisa com a outra, mas dor é um pouco diferente de sofrimento. A gente muitas vezes, eu ouvi esses dias uma frase que eu acho que fica muito bem, que na vida a dor ela é obrigatória, a gente passa por momentos na vida de dor, mas o sofrimento é opcional. Como a gente lidar com essa dor, como a gente consegue enfrentar a dor, isso pode nos dar sofrimento ou não. Então, para a gente poder entender que às vezes aquele paciente que vem sofrendo com a gente, chega em uma unidade de saúde, ou chega no centro de saúde idoso, muitas vezes ele tem sofrimento. Atrás do sofrimento tem uma dor. Então, acho que esses dois conceitos a gente vai ter que entender muito bem claro, tentar diferenciar no decorrer dessa tarde, para que a gente possa tratar dele, o que é a dor e o que é sofrimento. Então, tem momentos que a gente vai tratar a dor, tem momentos que a gente vai tratar o sofrimento. Essa aqui é uma definição muito simples da dor, que não é simples, eu digo simples porque, como a gente fala assim, no papel às vezes é muito fácil de ser colocado, mas que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão efetiva ou potencial dos tecidos, ou descritas em termos de tal lesão. É uma definição muito dura, porque a gente não consegue entender o que está ali tão claramente o que é a dor. Mas, se a gente for pensar bem, a dor é muito ampla. Tá? Então, quando a gente diz que é uma experiência sensorial ou emocional desagradável, então não necessariamente tem que ter lesão. Tá? Porque é uma experiência. O que é experiência? Tá? É uma sensação desagradável. Então, uma sensação desagradável, tá? Que seja persistente, que seja contínua, ou mesmo aguda, ela é dor, sim. Ela já pode ser considerada dor. É muito comum, a gente fez uma atividade com os idosos lá da família, porque como a gente tem essa ligação física com a família, que a gente está no mesmo prédio que eles, na Semana do Idoso a gente faz uma atividade com eles, tá? Para a gente também discutir determinados temas. Esse ano a gente discutiu a dor, como é o tema da semana. E numa roda de conversa com eles, quando a gente começava a falar de dor, a primeira coisa que eles falaram era da dor da coluna, da dor do joelho, tá? Porque a gente vê em mente que a dor ela é física. Mas se uma sensação, uma experiência sensorial ou emocional desagradável já é considerada dor, então a dor é muito mais ampla do que isso. Tá? Então, aqui talvez a gente vai ter que pensar nessa questão da dor, de rever alguns conceitos. Em vários estudos que a enfermagem vem trazendo, o pessoal da medicina também, de querendo colocar como um sinal vital a presença ou não de dor. O que a gente está acostumado, sinal vital é pressão, PA, tá? Frequência cardíaca, frequência respiratória, isso é sinal vital. E a ausência ou não de dor, será que isso não importa? Então, há uma discussão muito forte para colocar a dor como sinal vital, porque a gente tem dor, todos têm. Só fazer a pergunta aqui, quem é que tem dor? Tem gente que está bem aqui, mas dor é muito mentiroso, está muito bem. Mas a inércia é o problema. Dor, sinceramente, todo mundo tem. As suas. Tá? Eu tenho as minhas, eu conheço muito bem as minhas. A diferença é se essa minha dor me causa sofrimento ou não. Tá? Por isso que eu acho que eu tenho uma vida razoavelmente boa. Quando a gente vai voltar para o
conceito, a gente pensa que associado a uma lesão efetiva ou potencial de tecidos, tá? É porque nem sempre tem que ter a lesão efetiva, tá? Então, o que é lesão efetiva? Eu tenho dor no joelho, muito bem. Tá? Não pensa na dor física. Mas, às vezes, essa dor que eu tenho, eu faço ultrassom, faço raio-x e não tem dor. Aí, como eu sou um médico, eu digo assim, não tem nada, teu raio-x está bom, teu ultrassom também está bem, não tem nada. Acabou. Tá? Então, acabou a tua dor. Será que acabou? Mas você está sentindo dor. Então, tem a lesão ou não tem? Não necessariamente tem que ter. Talvez seja um grande erro que a gente tenha na área, eu vou falar um pouco da minha área, da área médica, é porque a gente pensa muito no exame. A gente pensa muito no exame de sangue, no raio-x, no ultrassom, na tomografia. E se não tem nada no exame, então ele está bem. Não importa se ele tem dor. Ele está bem, no exame não tem nada. E às vezes, tá? Eu trouxe uma coisinha aqui. Às vezes a gente vê algumas coisas por um único foco. E às vezes a gente pensa em dor olhando uma única formação que eu tenho. A minha formação é biológica, eu sou médico, então eu vejo uma única faceta dessa dor, que é aqui. Mas aqui está tudo bem, não tem nada. E tem a dor, é porque talvez eu tenha que ter a capacidade de olhar de outro ângulo, ou outro ângulo, ou outro ângulo. Porque a dor é muito mais do que isso. A Gisele teve um paciente que esteve lá com a gente, foi muito engraçado. Engraçado não, porque ele sofreu muitos anos com isso. E também não é nada engraçado, porque o que motivou isso foi uma pequena tragédia. Ele era caminhoneiro, no trabalho dele ele teve um acidente, atropelou um pedestre com um trauma em bacia, e esse paciente veio a falecer. A partir daí ele teve dor em bacia. Por quantos anos, Zé? 44 anos de dor. Uma das sessões de fisioterapia, ele consegue perceber sobre o quanto a dor não era física, mas talvez fosse emocional. E ao conseguir desabafar, colocar para fora, e aí eu acho que é um pouco do perfil do serviço de ver esse paciente de uma outra forma, entender ele como um todo, ele melhorou, não tem mais dor. Médicos da fisioterapia tradicional, de tratar, fazer fisioterapia, pôr no aparelho, mexer aquilo, não. Méritos talvez de uma escuta, méritos talvez do acolhimento. Méritos de quem trabalha com a humanização do serviço de saúde entenda que é isso que quando a gente fala assim, a PNH faz o acolhimento, faz a escuta qualificada, faz a clínica ampliada. É isso, a clínica ampliada nada mais é do que a gente vê o paciente com seus vários faces. E a escuta é a gente poder permitir escutar esse paciente e entender o que ele estava sofrendo. E com isso, talvez, sem nenhuma gota de analgésico, a gente tenha conseguido aliviar a dor dele. Tá? Então, acho que é isso que a gente tem que perceber. Tá? E aí eu fiz uma pergunta, a gente até colocou para vocês, até das várias e-mails que a gente vem mandando para a rede, e a gente tentou fazer um trabalho de tentar colocar essa pergunta: qual é a sua dor? Qual é a dor que vocês têm? Tá? Porque o que a gente imaginava que a gente fosse escutar? Que talvez o próprio profissional de saúde pudesse responder qual é a sua própria dor. Lógico, a gente tem um pequeno problema, às vezes, no nosso dia a dia de trabalho, e que veio uma resposta só. De todas as equipes, a gente recebeu uma única resposta. Isso, para mim, já é uma resposta. A resposta é de que ou a gente está sobrecarregado de trabalho, ou a nossa comunicação não funciona. Tá? Mas a pergunta é: qual é a sua dor? E por que essa pergunta é importante para o profissional de saúde? Qual é a importância de eu reconhecer a minha dor? Vou dizer que se eu não tenho capacidade de reconhecer minha própria dor,
Como é que eu vou ter o mínimo de empatia para reconhecer a dor do outro? Ontem eu estava conversando com a Ângela, até pedi licença para citar um pouco de uma vivência que ela tem tido. Tá? A Ângela é fonoaudióloga, trabalha com a gente entre várias funções, entre várias atividades. Ela trabalha com a estimulação cognitiva com pacientes com Alzheimer, déficit cognitivo, né, como geral. E há mais ou menos uns 3 anos a mãe dela começou a apresentar déficit cognitivo também. Alguns esquecimentos, algumas confusões, né? E que geraram na Ângela, eu acho, uma série de dúvidas, uma série de sofrimentos, uma dor mesmo, por estar vendo a mãe doente. Eu sempre pensava, que a gente estava conversando ontem, o como deveria ser difícil para a Ângela tratar da dor dos outros, porque ela, além dela estimular o paciente que tem Alzheimer, ela também presta um suporte para o grupo de cuidador, para filhos e cuidadores e pacientes com Alzheimer. Eu fico pensando como deveria ser para ela lidar com isso no dia a dia, tendo a mãe dela lá no Rio de Janeiro, não é nem aqui. Qual era a dor que ela sentia? E o que a gente foi percebendo nesses anos, que a Ângela foi curando a dor dela, o sofrimento dela foi amenizando. Porque eu lembro que às vezes eu chegava no centro e a gente sentava e ela já sentava para conversar um pouco, para tentar entender a doença da mãe, para tentar ver se tinha alguma alternativa. Até que daqui a pouco eu acho que se resolveu um pouco. Não que a dor não exista, porque eu acho que a dor ainda existe. Talvez o que tenha mudado seja o sofrimento. Mas se ela percebeu isso, ela consegue hoje lidar muito melhor com o paciente dela, com os familiares que ela atende. Então, por isso que a pergunta é, qual é a sua dor? O que a gente está passando no nosso dia a dia de trabalho? Tá? O que a gente passa no nosso cotidiano, na nossa vida familiar, pessoal e no nosso trabalho, que nos causa dor? E se a gente não perceber isso, a gente não vai ser acolhedor. A gente sempre disse no Centro de Saúde do Idoso que se eu não puder acolher o meu colega, se o serviço não for acolhedor com o próprio profissional de saúde, como é que eu vou ser acolhedor do nosso paciente? Então, acolher é uma coisa muito mais ampla do que só tratar bem o paciente. Isso não é acolher. Não é o tratar bem que é o acolhimento. O acolhimento é tentar escutar, tentar compreender e também nos compreender. Então, eu quero que vocês pensem muito nisso, em qual é a nossa dor. Eu não conheço todas as minhas, tá? Algumas eu conheço muito bem, das minhas. Tenho muito a trabalhar para tentar melhorar o meu sofrimento, para que seja menor ou maior, mas eu acho que isso me ajuda nessa compreensão a poder, no trabalho, poder ser um pouco mais acolhedor com esses pacientes. Tá? Então, eu queria que vocês, às vezes, parassem um pouquinho sozinhos e pensassem nisso, para que a gente possa qualificar nossas ações. Tá? Ganhamos na faculdade, eu tenho aqui, acho que a única colega que eu tenho lá da Federal de Pelotas, que é a Kelly, que trabalha comigo, e a gente tinha lá os grupos de psico. Eram grupos de alunos que a gente fazia relatórios de psico, e nesse grupo de psico a gente discutia várias coisas relacionadas ao paciente. Mas o mais engraçado é que nesses grupos de psico ajudavam muito o próprio aluno, né? Então, ao entender nós mesmos, a gente conseguia entender os pacientes, tá? Bom, e aí, vamos pensar um pouquinho em alguns tipos de conceitos de dor, tá? E aí eu acho que talvez vocês parando e pensando sobre qual é a nossa dor, talvez a gente se encaixe em uma ou outra aqui. Lógico que nessas várias faces que a gente tem da dor e do nosso sofrimento, a gente não tem só uma, é uma mescla de todas, né? Mas a gente tem a dor física, que é a mais óbvia de sofrimento, de deterioração física, o quanto severo, o quanto propicia a degradação moral do indivíduo. Tem uma coisa muito engraçada que a gente estava vendo, depois que teve a ressonância funcional,
a gente tinha bem claro aonde era o centro da dor, né? Então, fisicamente, a gente sabe que por ressonância funcional tem um local específico do cérebro e que ele, quando a gente tem dor, ele acende. Tá? Então, a gente tem um local que liga quando a gente tem dor. Tá? O engraçado é que fizeram um experimento há uns 2 anos, se não me engano, e eles tentaram propiciar uma dor emocional do paciente. E aonde acende na ressonância funcional no mesmo lugar da dor física. Tá? Dor física, o que eu posso dizer para vocês? A gente já falou alguma coisa de dor física. Eu gosto sempre de citar muito a questão da dor de joelho, porque é mais fácil a gente entender. Né? A gente tem uma dor e que não necessariamente seja só por lesão. Quando a gente atende idoso, por exemplo, o idoso chega com muito queixo de dor no joelho. Você vai fazer o raio-x, vai fazer ultrassom, vai fazer ressonância, não importa a coisa que seja, você encontra algumas alterações, tudo bem. Mas pensando nessa dor de uma forma, eu posso tratar ela com medicamento, analgésico, o que for para ele vai aliviar a dor. Só que a gente vai ter que começar a pensar que tem vários fatores envolvidos nessa dor, que não é só a lesão. Se ele está obeso, uma sobrecarga de peso no joelho, se ele é sedentário, a musculatura pode fazer não dá sustentação suficiente para suportar o peso. Se ele tem uma contratura, encurtamento muscular, pode estar tracionando tendões e fazendo tendinopatia, tá? Ele pode ter uma série de alterações da vida dele que influenciam tanto na questão de vida social, tá? E que pode influenciar na dor física. Então, a dor física não tem muito o que falar, tá? Talvez a grande diferença, para muitos já saibam, que tem alguns tipos de dores diferentes, né? A gente sempre aprende na medicina, e aí é um conhecimento barato para a gestão, porque já me indica todo mundo de uma vez, né? Mas a questão da dor emocional é muito mais frequente, para vocês terem uma ideia, nos anos 2000, a Organização Mundial da Saúde tinha colocado que as doenças que mais iam matar nos anos 2000, tá? Seriam as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares. Eles estão prevendo para 2020, tá? A doença mais prevalente que tem vai ser a depressão. Então, é engraçado que quando ele fala assim, as doenças cardiovasculares, a gente tem várias doenças, não é uma só. E quando a gente fala em depressão, é uma só. Então, a prevalência que a gente vai ter de depressão é muito grande. Mas aí eu pergunto, certo que dor emocional é só depressão? Provavelmente não, tá? A gente tem aqui em 2008, tá, um grande evento, tá? Ruim, tá? Que foi a tragédia de 2008. E vocês devem lembrar que provavelmente até 2011, por aí, vocês deviam estar recebendo ainda pacientes em sofrimento, tá? 2, 3 anos depois, gente com estresse pós-traumático, né? Sofrendo, que é uma chuvinha, uma trovoada, que ele entrava em pânico, em desespero, né? Foi comum isso com vocês? Quem que recebeu o paciente depois, lá em 2010, 2 anos depois, com sintomas de sofrimento? Alguém? Ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bastante, eu também, tá? A gente recebia, então, não é só a depressão, a gente fala de sofrimento emocional, tá? Essa questão da depressão, dos sintomas psiquiátricos menores, tá? A gente vai ter que prestar muita atenção também, porque o mundo também tem mudado. A gente tem hoje a questão da violência urbana, a gente tem a questão da mobilidade urbana, a gente tem a questão de todo o custo de saúde, dos valores que se tem, né? Então a gente vai ter que entender isso. E a dor emocional, apesar da gente aparentemente estar bem, ter um conhecimento um pouco maior, a gente ainda não consegue fazer uma coisa importante. Que eu sempre falo, às vezes a gente recebe um paciente em depressão, eu dou fluoxetina para ele. E ele vai embora, 1 mês depois ele está um pouco melhor, 2 meses depois está bem, está estabilizado, mas ele nunca mais consegue deixar de tomar fluoxetina, porque ele nunca foi revisto nas outras dimensões da sua vida.
Então a gente amenizou um sofrimento, mas a gente não curou a dor. Que dor é essa que a gente não curou? Tá? Foi o que? Qual evento estressor levou ele a ter uma dor emocional? Mas a gente nem pergunta. A gente não sabe se foi um luto, a gente não sabe se foi algum problema maior de relacionamento, não sabe o que foi. E às vezes a gente não perguntando, ele também não se dá conta, porque às vezes o paciente chega para a gente e fala assim: eu não sei porque eu estou deprimido, minha vida está maravilhosa, eu tenho um bom casamento, meus filhos também, eu tenho uma boa casa, minha situação financeira está boa, mas eu não estou conseguindo viver. Aí a gente vai entender que vamos tratar só com a fluoxetina e encaminhar. Talvez a gente vai ter que rever outras dimensões dessa vida para que a gente realmente consiga amenizar ou entender essa dor emocional. E aí começam algumas coisas que a gente não está tão acostumado, tá? Quando a gente fala na dor total, ele tem 4 aspectos. Esse é o terceiro deles. A questão social, tá? Que vem com medo de isolamento, abandono, a dificuldade de comunicação, a perda do papel social exercido junto à família, aos colegas e as perdas econômicas. A questão social, a gente tem assistente social aqui? Algumas, tá? E é engraçado que como a gente da saúde é cruel com a assistente social, né? E a assistente social, assim, a gente esquece elas num canto da unidade, tá? E deixa lá elas trabalhando sozinhas, bem escondidinhas. E aí, depende de quem. A gente começa a trabalhar porque o pessoal da saúde é muito objetivo. Tem dor é paracetamol, tem depressão é fluoxetina, e assim vai fazendo. E quando começa tudo errado, que nada funciona, porque a questão da família é um problema, do isolamento é outro problema, e que ele não consegue aderir ao tratamento por vários problemas, de dizer assim: isso não é mais problema meu, agora a assistente social que se liga. Aí ele empurra tudo para a assistente social, tem que resolver. Agora o problema médico, o problema que envolve a vida dele. Mas será que assim mesmo? Ou a gente vai ter que começar a entender que o social influencia muito a nossa vida? Naquele conceito de saúde, que é biopsicossocial, a gente esquece disso. E a gente fica lá no lado biológico, tratando a dor com paracetamol, a depressão com fluoxetina, e parece que é só isso. Tá? A questão social a gente percebe muito no idoso. Tá? Aí aquela velhinha que tem os filhos que estão grandes, já estão velhos, né? Aquela velhinha que está lá, assim, primeiro vou fazer um parênteses. Tá? Desculpe, mas eu não tenho muita frescura com o termo velhinho, porque eu sempre digo que o preconceito está em quem fala, né? Não para mim, se é idoso, se é a pessoa idosa ou se é o velhinho, eu acho que o respeito com que eu trato eles é o que vai fazer a diferença. Mas quando tem aquela velhinha que os 3 filhos estão trabalhando, um está no Rio, o outro está em Curitiba e ela mora na Velha, mas o filho mora lá no Garcia, tá? E ela se sente abandonada. Ela se sente abandonada e nada funciona, porque ela não consegue, às vezes, aderir a um bom tratamento, ela não consegue ter um autocuidado também. Então a gente tem que, talvez, entender disso. A gente pode, talvez, não ter o poder de resolver as questões sociais. A gente não vai resolver conflitos de família. Eu não vou poder trazer o filho lá do Rio para cá para cuidar dela. Mas eu preciso ver isso, eu preciso compreender. Porque muitas vezes quando eu vejo alguma coisa social, eu mudo um pouco a minha conduta. Porque talvez que eu sei que não vai ter um filho para organizar a medicação dela, talvez eu tenha que fazer o contato com o SF e pedir para o agente comunitário me ajudar. Ou talvez eu vou ter que organizar como ela vai tomar. Eu vou ter que, em vez de fazer aquela prescrição normal dela, talvez eu tenha que colocar lá dia tal remédio, horário aqui, fazer o solzinho, a luazinha, não sei, eu vou ter que mudar. Mas a percepção de que tem a questão social é importante. Eu vejo o seu Watch aqui, eu sei que o seu Watch já é aposentado. Por que o senhor está trabalhando, seu Watch? Tinha que estar aposentado em casa de pijama. Tá? E o
E o que a gente vê às vezes do idoso, principalmente o homem, da terceira fase da vida. quando a gente vê o idoso, às vezes, ele fica aposentado, ele adoece. Eu tive um senhor que chegou e ele era um militar, já reformado, o militar se aposentou muito cedo, 45 anos, antes de 50 aposentado. E ele contou que eu conheci ele estava com 65 já. Ele disse que passou 10 anos de depressão depois da aposentadoria, porque ele perdeu o papel social dele na família. Ele não sempre vai trabalhar todo dia, então já tinha mudado a relação dele com a família. E eu conheço um pouco mais o que é o homem do que a mulher, porque a gente em casa atrapalha. Vocês mulheres e ajudam-se, entende? Vocês trabalham fora e trabalham dentro de casa, vocês organizam a casa. A gente chega em casa, a gente só atrapalha, a gente até tenta fazer bem, mas não faz nada. A gente vai lá se esforça, faz tudo bonitinho e a gente ainda vê a gente fez errado. Então a gente, quando está aposentado em casa, a gente tem que ajudar. Essa mulher sai daí, deixa que eu faço, você vai sair fazer tudo. A gente ajuda a fazer diferente. Deixa eu contar um caso para vocês, só para uma alegria na tarde. Uma vez a minha esposa saiu por um congresso e fiquei 3 dias sozinho em casa. No sábado ela ia voltar às 3 da tarde. Sábado de manhã acordei cedo, tá? E comecei a arrumar casa. Arruma casa. Meio-dia eu de arrumar casa. Beleza, estava um brinco. Primeira coisa que ela viu a foto, ela falou assim: que bagunça. Mas estava arrumadinha, não vou pôr de vista. Acho que sim. Então, quando a gente fica dentro de casa, a gente tem uma dificuldade de exercer esse papel dentro da família. Com os colegas, qual é o nosso papo de colega? Quando a gente vai jogar futebol, como está teu trabalho também? Tá legal, tá, não sabe, né? O chefe lá está me incomodando, o meu colega é um saco, que não sei o quê. Mas a gente tem que conseguir fazer tal coisa. Nada contra ti, tá? Mas a gente fala de trabalho, o trabalho ele também fala de colega, tá? Então o trabalho do homem é uma coisa muito importante. A mulher também está sendo, mas o homem sempre foi. E a gente tem aqui, se antigamente a gente tinha a questão do trabalhar, tinha que caçar para trazer o provento, hoje o nosso trabalhar, o nosso trazer provento não é mais caçar, né? Não preciso mais caçar um leão, né? Graças a Deus, porque eu acho que eu morri de fome. Mas eu tenho que trabalhar. Então esse trabalhar é importante. Então isso no lado do homem. E a mulher tem uma série de outras coisas que levam, e aí a gente pode discutir a questão de gênero, a questão da mulher, do papel dela, da ditadura que vocês vivem, na questão da beleza, da ditadura que vocês, né? A gente também percebe o quanto a mulher sofre, tá? Então a mulher sofre muito porque ela tem ela é pressionada de todos os lados. Hoje a mulher tem que ser bem sucedida, tem que trabalhar fora e ser bem sucedida também. Mas ela tem que ser mãe, então ela tem que ir na reunião da escola do filho. Mas quando chega em casa, tem que botar a casa em ordem, tem que arrumar tudo direitinho. E quando o marido chega, tem que ser mulher. Por cima tem que ser. Meu Deus do céu, eu não quero ser mulher, eu nunca mulher. Eu sei que o homem tem os seus problemas, mas ainda prefiro esse homem. Então é uma questão social muito importante, tá? E a gente vai ter que pensar nisso de uma forma bem. E talvez a última coisa que a gente diz, tá? Dos 4 eixos da dor total, é a questão espiritual, tá? Tem ali bem claro que espiritualidade se reflete na perda de sentido, significado da vida, da esperança, a dor da alma. A gente sempre disse que a gente não pode confundir espiritualidade com religião. De uma definição muito clara disso, e a religião é a garrafa do conteúdo da espiritualidade. Então, cada um pode ter a garrafa que quiser, mas tem que entender o que a gente tem que rever. Então, às vezes, já vi pacientes que são muito religiosos, tá? Mas na questão do sentido da vida, do significado dela, de esperança, estava com a garrafa vazia.
Tá? Então a gente também tem que oferecer apoio para isso. Como é que oferece apoio? Não sei. Cada paciente vai ser diferente, mas a gente vai ter que aprender a escutar. Eu posso ser ateu, mas se eu sou ateu, eu tenho que respeitar a espiritualidade dos outros. Porque até acredito que quem é ateu tem a sua espiritualidade também. Porque quem é ateu, assim, como ele não acredita, né, em Deus, talvez não acredite em outras coisas da vida, ele faz dessa vida dele o importante. E ele tenta fazer o bem nessa vida. Então isso já é acreditar em alguma coisa. Então a espiritualidade não quer dizer se você acredita em Deus ou não. Em quantos deuses você acredita, sendo 1 ou 200 mil, tá? Mas a gente tem aqui. E a questão do significado da vida, às vezes estou tentando fazer uma diferença, às vezes, quando a gente tem as nossas velhinhas, tá? Falo as velhinhas porque elas são a grande maioria, né? Os homens envelhecem muito mal, né? Então, provavelmente, 80% das pacientes são mulheres, né? Das duas, uma, ou a gente se cuida mal, ou vocês mulheres nos matam. Então, não sei. Mas vocês, a gente percebe às vezes aquela senhora onde os filhos já cresceram, e aí a gente vai vendo que durante a vida a gente tem os significados da vida. Quando eu sou adolescente, o meu objetivo é crescer, ter liberdade. Quando eu estou iniciando a minha vida, eu quero procurar um parceiro, eu quero procurar uma companheira, um companheiro. Depois vem os filhos, aí o objetivo é criar os filhos, é construir a casa, ter um bom emprego. Mas chega uma certa hora da vida que parece que tudo isso já foi caminhado. E aí, qual é o objetivo da minha vida? Porque às vezes o significado talvez a gente vai se perdendo, tá? Então, acho que a gente tem que ajudar os pacientes a isso, tá? Então, acho que a gente tem que escutar. Eu ouvi uma palestra há uns meses atrás de um médico que trabalha só com essa questão da espiritualidade, e ele disse que talvez o grande segredo para entender isso daqui do paciente é escutar. Não é falar, é escutar. Então a gente tem que fazer o paciente falar sobre os conflitos que ele tem. E essa escuta que vai ser importante, porque não somos nós que vamos dar o caminho. Muitas vezes ele é que encontra sozinho, mas quando encontrar sozinho, muitas vezes fala de uma ajuda, e essa ajuda pode ser a gente. E a gente, qualquer um, né? Tá? E pensando, vou passar aqui muito rápido, porque esse não é a gente talvez conheça muito bem. A gente sempre pensa, como a gente conhece bem a dor física, tem conhecido melhor a dor emocional, a gente sabe que nas nossas unidades, nossos pacientes, eles apresentam algumas coisas. Então, as dores, tá, causam uma repercussão importante. Causam imobilidade, consequente desvio do sistema musculoesquelético, depressão imunológica, fica mais suscetível a ter doenças, tá? Tem alteração do sono, tá? Qual é um dos sintomas mais comuns de quem tem dor física, ou quem tem dor emocional, ou quem tem uma dor de não entender mais a vida, não conseguir dormir. Mas é um sintoma muito comum. Por que a gente precisa tanto de angiotensina? Quem aqui tem, assim, olha, dá pra gente contar nos dedos pacientes que não vão à noite? É impressionante. É impressionante porque a gente está fazendo. Será que a gente só está vendo o paciente de um lado? Eu acho que sim. Então, certo que o paciente também só consegue se ver de um lado. O paciente também ficou muito biológico. Ele também chega querendo exame, ele também chega querendo remédio. Mas eu acho que é um pouco da nossa função de mostrar para eles um pouco mais. Alteração no apetite e saúde nutricional, que pode ser para mais ou para menos. Tem gente que não come nada, tem gente que come muito, tá? Então, esse é um problema. O uso de vários medicamentos. É impressionante o paciente que já chegou com a gente. Qual foi o nosso recorde lá, Kelly, de medicamento? 13. Ah? 13 remédios. 13 tipos de remédio, não são 13 comprimidos no dia. Vocês devem ter isso vários, com 10, 8.
tá? O meu recorde foi 15, tá? E é impressionante, e quando a gente consegue tirar 5, 6, tá? O paciente melhora. A gente já tem paciente lá que a gente fez e tirou 5, 6 medicamentos, ele falou assim, volta no retorno, a gente reavalia. No retorno eu voltava bem, tá? Então a gente tem que pensar, né, nisso. E a dependência maior de familiares e cuidadores. Às vezes tem paciente que está com dor, lógico que a dor pode ser um ganho secundário, tá? Então se eu tenho dor, eu posso chamar a atenção da minha filha. Não tenho filho desse tamanho, tá? Tudo bem. Mas se eu tenho dor, eu posso chamar assim, olha, ela pode ficar mais perto. Então é um ganho secundário. Mas eu também, quando eu não estou bem, eu exijo mais. Então, vamos dizer que eu fico um pouquinho mais carente, né? Então eu quero mais cuidar, achando que ela fez sexualmente possível e que era culpa do namorado. Tá? Sentei com ela, expliquei, mostrei algumas coisas. 15 minutos depois ela entendeu. Comunicação foi importante. Ela nunca mais apareceu. Ou eu expulsei ela, é mentira que ela depois voltou para outras queixas, mas ela não voltou mais por esse problema. Então essa comunicação também é importante. Mas ela estava sofrendo, era uma dor. Tá? A dor era o quê? O sofrimento que ela tinha era que ela não entendeu que ela tinha desconfiança da questão social, se o namorado dela tinha traído ela ou não. Era uma dor pensando na ansiedade, que doença era essa. Tá? Então ela estava doente, ela estava com dor. Tá? Bom, baixo desempenho e capacidade para atividades de vida diária, desde o trabalho até o cotidiano. E aí a gente às vezes olha para aquele colega do trabalho e a gente vê que ele podia fazer muito mais. E às vezes ele não consegue mais. Não está conseguindo por quê? Porque às vezes o nosso colega está doente, às vezes o nosso colega está com dor. Que dor? Bom, não sei, mas ele pode estar doente. E às vezes a gente não percebe disso. A gente é muito mais fácil criticar o colega dizendo que ele está deixando na mão. Ah, mas aqui eu sou dentista, meu colega é dentista também da manhã, atende só 5 e eu aqui estou atendendo 8. Mas ninguém percebe que ele está com uma dor no ombro físico, tá? Que já não está bem, e ele está trabalhando. Ele tem que trabalhar, ele gosta, mas ele já não consegue render tanto. Mas é muito mais fácil eu criticar ele. Eu assim, pô, vamos lá, me ajuda. Eu nem falo isso para ele, né? Porque nessas relações que às vezes a gente nem se permite fazer isso. Tá? Isolamento da família e sociedade, ansiedade, medo, mau humor. Quem tem colega mal-humorado aqui? Tá, ninguém levanta a mão, fica feio, tá? Frustração, tá? E depressão e suicídio. O mal-humorado do ser, lá sou eu que não posso. Tá? Só para não ficar mal, né? E a gente diz que dificilmente uma única abordagem, tá, vai ser suficiente, dada a complexidade da dor crônica. A dor crônica e a dor na música também, tá? Em especial em doenças limitadoras definidas. Os tratamentos devem ser individualizados, multidisciplinares e devem atuar nos fatores internos e externos que contribuem para a aperfeiçoação da dor. E esse individualizado multidisciplinar, tá? A gente lá no centro a gente consegue fazer interdisciplinar, que a gente leva sempre os casos do paciente para discutir em reunião. Isso dá uma potência muito grande. Quando a gente senta e traz um caso e discute, às vezes a gente percebe que no caso como do paciente da Gisele, da fisioterapia, que ela que conseguiu fazer escuta, tá? Como o vínculo já estava lá, ela seguiu abordando. A gente não precisa tirar dela e jogar para a psicóloga. Tá? A psicóloga depois pode intervir, mas se a primeira abertura foi para a fisioterapeuta, mantém. Às vezes vocês têm abertura com a gente comunitária, com a técnica de enfermagem, tá? E é isso que a gente tem que usar. E esse trabalho interdisciplinar é muito potente. Individualizado, porque cada paciente é diferente, né? A gente precisa de ações diferentes. Eu acho que, para encerrar, tá? Queria dizer que eu acho que a gente tem que compreender o processo de dor. Compreender o processo de dor é compreender as várias faces que ele tem na dor, tá? Porque essa dor precisa ser entendida, precisa ser compreendida. Se a gente compreender a dor, a gente vai conseguir, às vezes, tratar melhor.
talvez menos remédios e mais soluções. Não que o remédio seja importante, ele é muito, porque a gente até tem um defeito muito grande na medicina brasileira. A gente é um dos países que menos prescreve morfina no mundo. A gente deixa o paciente sofrendo de dor e a gente não alivia a dor dele. A gente também tem que saber medicar bem o paciente. Tá? Isso os médicos eles tentam fazer, mas acho que a gente tem uma incapacidade às vezes de valorizar a dor. O resto da equipe é compreender esse processo de dor. E não é entender que só o médico tem que entender a dor do joelho. Porque se esse paciente está com dor no joelho, porque ele não tem mais atividade física, porque ele está muito obeso, porque ele também não tem outras atividades, isso não é só o médico que tem que resolver, é todo mundo que tem que tentar trabalhar. Então, entender e compreender esse processo de dor. E simplificar o sofrimento. Porque quando a gente tem um sofrimento, a gente tem que dar um significado. Que significado esse sofrimento tem para esse paciente? O significado de ter matado alguém num atropelamento, isso é muito forte. Ao significar isso e tentar compreender, ficou mais fácil. Então, simplificar o sofrimento é muito importante. Mas para simplificar o sofrimento, a gente tem que conhecer o paciente, a gente tem que escutar o paciente, para que a gente possa juntar os pontos. Tá? Não é fácil, porque às vezes a gente consegue fazer nem pra gente. Então, mas acho que é um treino. Quanto mais a gente conseguir simplificar esse sofrimento, melhor vai ser, tanto para a gente como para eles. Queria. Esse último era só o último que ia botar, mas eu resolvi falar. Hoje a gente vai sair daqui, a gente vai para as oficinas, tá? Muito para tentar juntar um pouco do que eu falei. Eu não sou especialista em dor, tá? Eu sou especialista na minha dor, não na dor dos outros, né? Porque na minha dor eu acho que tento lidar bem com ela. Mas a gente pensou muito nas oficinas, pensando na formação diversa que vocês têm. De coisas diferentes, assim, acho que a importância da abordagem multidisciplinar, por isso que a gente pensou na dor, tentando juntar o médico e o dentista, para que a gente converse um pouco mais. A gente às vezes conversa muito pouco, quase como a gente até trabalhar no centro de idoso, conversava muito pouco com o dentista. A gente precisa sentar e conversar mais. Eu acho que essa primeira mesa que a Kelly e a Tassiana vão fazer para a gente dividir conhecimento vai ser muito importante. Quando a gente fala da dor ósseo-muscular, o fisioterapeuta, o nutricionista e o professor de educação física junto, também é nessa junção de conhecimento, dessa questão de quanto mais eu consigo absorver do outro profissional. Esse era o nosso objetivo também. Falar de cuidados paliativos, cuidado paliativo é a gente ter muito centro de saúde do idoso, aprender mais e mais. Porque a gente lidar com o idoso que vai em final de vida, a gente tem que fazer esse cuidado com ele, né, nessa fase da vida. Então a gente dividiu com vocês um pouco do nosso desejo, que a gente também tem que aprender um pouco mais disso. Falar de luto, porque a perda é muito comum na nossa vida, tá? E é até normal, né? Porque esse comum e normal tem uma grande diferença. Mas as perdas na nossa vida, elas são comuns e são normais, acontece muito, a gente tem que aprender a lidar com ela e entender isso. Pensar na dor de uma forma um pouco mais ampla, tá? Que é o que a gente pensou em trazer a dor de uma forma muito ampla, de tentar conhecer o que é essa dor que a gente tem no nosso corpo. Então, pensar na dor de uma forma muito mais holística, que isso também foi importante. Tá? E a última foi uma proposta que a gente teve, surgiu no grupo, e a gente está trazendo para vocês, que a gente discutir um pouco da rede de serviços, porque quando a rede falha, também a gente sofre também. Então a gente também vai tentar diminuir um pouco dessa dor mais institucional que a gente também tem. Então a gente espera que vocês possam usufruir bastante da tarde, tá? E agradecer a presença de todos aí por estar ali em pé, sentado no chão ali, de estar prestigiando o evento. Tá? Muito obrigado.